né? Ele era junto com o Pet. Aí, Pet, dando moral pra você, hein? Ele era junto com o Pet o principal jogador daquela equipe. Qual o tamanho da ausência, Led, o Pedrinho, o PVC, do Arão na zaga e com a provável entrada do Gustavo Henrique? E aí, Lédio? O que o Flamengo perde? Qual o tamanho dessa ausência? Eu acho que ele ia fazer exatamente isso. Ele ia botar o Gustavo Henrique com o Rodrigo Caio, como disse o Caê, para aumentar a altura do time e avançava o William Arão. Agora ele já não vai ter o primeiro volante alto. O João Gomes não é um jogador relativamente baixo, mas eu acho que ele não vai botar o João Gomes, ele vai manter Gerson e Diego, e ele perde um pouco na questão da bola alta contra o Inter. É a maior perda do Flamengo. Ele estava com uma estratégia na cabeça, tô indo em cima da apuração que sempre precisa do Caio. Ele estava com uma estratégia na cabeça que essa estratégia agora fica reduzida. É uma perda. Além do mais, o William Arão é um jogador que em alguns momentos, não, em muitos momentos é decisivo. Esse ano ele fez o gol de cabeça contra o Racing. Tudo bem, o Flamengo foi eliminado nos pênaltis, mas ele empatou o jogo nos acréscimos de cabeça. Domingo passado ele abriu o placar contra o Corinthians também no jogo aéreo. Enfim, é um jogador que é muito encaixado no time. Eu acho que a perda do Inter é maior. O Inter não tem um substituto pro Cuesta e pro Moledo. O Flamengo tem. Ele tem de onde tirar, como se resolver. Mas mexe nos planos do Rogério Ceni, sim. No jogo do Beira-Rio, um dos gols do Inter tá na conta do Gustavo Henrique, né? Ele teve uma falha em um dos gols do Flamengo lá. E aí, Pedrinho, já dou alguns dados, cara. Eu pedi pro espião estatístico de trazer alguns dados sobre o Internacional visitante. É óbvio que a qualidade dos jogadores do Flamengo ela é inquestionável e ela é superior à do Internacional. Mas o Inter, como visitante, ele é abusado, cara. Ele é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro, tem 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 54% de aproveitamento. Ele tem a melhor defesa do Brasileirão como visitante, levou 16 gols em 18 jogos. Tem a melhor defesa geral também. Sim, e como visitante é a melhor defesa. E tem o quarto melhor ataque, com 26 gols marcados, uma média de 1,44. Então o Internacional como visitante, ele é pronta, cara. É um time... 5-1 no São Paulo. 5-1 no São Paulo. O jogo que valia, era também uma final, valia liderança naquele dia. 1-1 com o Grêmio, 2-2 com o Atlético, 1-1 com o Palmeiras, 5-1 no São Paulo. Perdeu do Fluminense e agora vai pegar o Flamengo, para falar dos 7 primeiros colocados. Pedrinho, qual o tamanho, na sua opinião, dessa ausência do Arão e a provável entrada do Gustavo Henrique? André, tem o ponto positivo e negativo. Eu acho que em termos de estatura você ganha mais pela bola aérea, justamente ser um ponto forte do Internacional. Agora, você perde, eu acho que na qualidade do jogo, né? O Arão tem uma qualidade melhor, né? E principalmente o Flamengo que joga dentro do campo do adversário. E normalmente quem começa a construção são os dois zagueiros, eles participam diretamente, eles jogam dentro do campo do adversário. Eu acho que a entrada do Arão não só foi pela saída de bola, que o Rogério até constrói logo rápido, ele não passa muito tempo dentro do seu campo para construir, mas eu acho que também por uma perda de bola, eu acho que a recuperação do Arão ela é mais rápida do que a do Gustavo Henrique. Né? O Flamengo perde a bola, ele está muito distante do seu próprio gol. Se ele não consegue recuperar rapidamente, você tem que ser veloz, por isso que a exigência hoje de zagueiros velozes. O Arão não é tão velocista assim, mas ele é mais rápido do que o Gustavo Henrique. Eu acho que isso também foi um dos pontos da entrada do Arão ali. Com a entrada do Arão, você tem mais um jogo. E aí o Diego tem respondido bem. Cai no segundo tempo, como toda a equipe do Flamengo, mas tem tido bom desempenho. Eu acho que o Flamengo perde muito. Perde muito, porque se a gente reparar, o Flamengo sofre poucos escanteios. Eu não sei, o PVC deve saber disso. O Flamengo sofre poucos escanteios, tem poucos confrontos de bola aérea, porque ele passa o tempo inteiro jogando com a bola dentro do campo do adversário. Agora, quando isso acontecer da bola parada adversária, quando o adversário tiver essa oportunidade, ele vai ter que ser preciso, né, para não sofrer o gol. Mas ele é um time que sofre pouco, porque quase não tem escanteios contras. Agora, eu acho que tem uma outra questão. O jogo aéreo está claro, o Caio falou também. Estou pensando aqui no posicionamento da dupla de zaga. O Arão tem jogado mais para o lado direito. E mesmo com o Rodrigo Caio vem para o lado esquerdo. Em tese, o Rodrigo Caio com o Gustavo Henrique vem para o lado esquerdo e o Rodrigo Caio vem para o lado direito. O lado esquerdo é o lado do Felipe Luiz, passa a ser o lado do Gustavo Henrique e é o lado do Caio Vidal, que é o ponto de fuga do Inter.
é o ponto de velocidade do Internacional. Caio Vidal, do Rodinei, se jogar. Boa lembrança. Agora, você pode inverter, porque o Gustavo Henrique pode jogar do lado direito e o Rodrigo Caio se adapta muito bem aos dois lados. Edenilson, né, PVC? Edenilson. É o lado da fuga. O Internacional tem o Patrick que constrói do lado esquerdo e tem o Caio Vidal que é a velocidade do lado direito. No Felipe Luiz, em teoria, no Gustavo Henrique. No jogo do Beira-Rio, na falha a que eu mencionava, o Gustavo Henrique estava jogando pela direita e o garoto Natan pela esquerda. Sim. Né? Sim. Ele estava uma apertada do Abel Hernandes, entrega para o Galhardo que faz o gol. O Gustavo Henrique do Santos sempre jogou pela Ali esquerda. era 2-0 aos 25 do primeiro tempo no Beira-Rio. Ele pode, você pode inverter, como eu disse, pode inverter, não pode inverter, Caê? 2-1 nessa hora. Cara, inegavelmente com a bola nos pés, a queda é grande. Do Arão para o Gustavo Henrique. Você está caminhando para montar um time que pensa de um jeito e você tem que recuar um pedaço. E é incrível, apesar dos poucos jogos que tem na vida como zagueiro, o Arão já faz falta nesse momento em relação aos substitutos. Acho que isso diz muito sobre o Arão, mas diz muito também sobre os substitutos que o Flamengo contratou para a temporada, né? Sim. Vocês não acham? Sim, o Léo Pereira que não joga, o Gustavo Henrique, enfim. Que a torcida não conseguiu confiar. Fala, Pedrinho. Eu acho, rapidinho para dar a palavra pro Led, eu acho que a contratação, principalmente do Léo Pereira, não foi errada, não. Ele é que precisa dar uma resposta, entendeu? O Léo Pereira estava jogando muito bem no Atlético Paranaense. O Gustavo também estava bem no Santos. Exatamente, eu acho que a resposta aí é individual. Eu acho que o Flamengo não fez errado no mercado, não foi de forma errada, não. São jogadores... O Léo Canhoto, zagueiro canhoto já é difícil, vinha do Pablo Mari. Pablo Mari saiu. O Léo participava bem da construção ali, não teve uma resposta que todos esperavam, saiu. Gustavo Henrique, que foi bem no Santos, também não respondeu à altura. A contratação, eu acho que foi dentro de uma lógica. O problema foi a resposta dos atletas que não aconteceu. Não, a época foi tratado de forma unânime, que o Flamengo estava trazendo dois dos principais jogadores do futebol brasileiro internamente. É que realmente, né, se você olhar o desempenho deles, eles não corresponderam. Inclusive o Léo Pereira era sonho de consumo do Jorge Jesus. Ele queria de qualquer jeito. Só um detalhe, André. Só um detalhe, o Léo, principalmente, ele pode ter sido sacrificado pela mudança de modelo de jogo, tá? Eu já falei isso aqui algumas vezes. No Pablo Mari, a gente só viu as qualidades do Pablo Mari, porque o Flamengo jogava o tempo inteiro dentro do campo do adversário. Ele participava só da construção ofensiva e bola aérea. Ele tinha poucos confrontos de mano a mano porque o Flamengo não ficava exposto. Quando ele teve um confronto, foi com o Pikachu naquele lance do jogo contra o Vasco e com o Dela Cruz na final da Libertadores. Ele sofreu. O Léo Pereira, ele já pega uma equipe que está completamente diferente e ele completamente exposto por confronto toda hora. Se ele pega um outro modelo de jogo, de repente agora, tendo uma sequência, o Flamengo mais organizado, jogando dentro do campo do adversário, de repente o desempenho dele vai ser melhor. Lédio Carmona. É por aí. Eu acho que o que vai ditar o jogo é o comportamento do Inter. Vou explicar por quê. O PVC até falou sobre isso essa semana no Seleção. Porque a gente já sabe como o Flamengo vai jogar. Que vai ser um time intenso, competitivo, como foi em Bragança o tempo inteiro, lutando palmo a palmo pela bola, sufocando o Internacional, jogando adiantado, enfim. O Flamengo que a gente está acostumado a ver, que é um Flamengo envolvente, que a gente gosta de ver, que a gente curte. Que sufoca o adversário. Então o Inter, a estratégia do Inter, além de se defender,
evidentemente, mas ele vai ter muita dificuldade, porque ele vai ter uma defesa reserva, vai ter dois zagueiros que são reservas. O Lucas Ribeiro é reserva e o outro, que ninguém sabe, só de contra-ataque, ele não vai aguentar o Flamengo. É a intensidade de jogo do Flamengo. É a ideia que eu tenho de jogo. Eu acho que o Abel vai usar muito e o Yuri Alberto no contra-ataque também, além do Caio Vidal. Fala, PVC. Não, só. Você acha que ele tira o Praxedes e joga o Patrick pra dentro e joga o Galhardo na frente? Não, acho que não. Acho que ele mantém o Praxedes, acho que ele mantém o Patrick, acho que ele mantém o Edenilson Dourado e joga só com o Caio Vidal e com o Yuri Alberto na frente. Quer dizer, o Yuri Alberto na frente, mas ele deriva um pouquinho pra esquerda pra ter velocidade também esquerda. No setor. Exatamente. Tô de acordo. Exatamente. Como é informação, o que eu acho que ele vai fazer. Como informação. Eu acho que o Galhardo vai ser banco. Eu também acho que sim. Os dois artilheiros das equipes do Brasileiro, o Galhardo e o Pedro, opções de banco para domingo. Como informação, eu só não vou cravar agora, porque é uma informação do começo da semana, e tem a semana inteira de treino. Vai jogar o Zé Gabriel. Zé Gabriel e Lucas Ribeiro. Eu não estou cravando, porque a informação que eu tenho... Tem usado, né, PVC? Tem sido aposta no Rio Grande do Sul, Zé Gabriel. O Zé Gabriel, depois de ser barrado, ele voltou a treinar muito bem. Então, a confiança vai ser no Zé Gabriel, em princípio, porque ele tem mostrado com categoria. Claro que o Cuesta faz jogou falta. muito tempo com o Cudê como zagueiro, né? Exato, era titular, muito discutido. Inclusive, a decisão do Cudê era discutida, porque o Zé Gabriel jogava de zagueiro por ter mais construção de jogo, embora a torcida, a crítica, julgasse o Rodrigo Moledo muito mais seguro como zagueiro. Quando o Moledo se machucou, teve lesão de joelho, o Lucas Ribeiro virou titular, pela segurança que estava demonstrando. Mas o Zé Gabriel tem treinado muito bem. A nossa aposta é essa, ó. Lucas Ribeiro e Zé Gabriel. Embora haja a possibilidade do Pedro Henrique, remota, ele só tem 6 jogos no campeonato. O Matheus Jussa também só tem 5 jogos. Mas veja, Lucas Ribeiro está jogando, já tem 12 jogos. E o Zé Gabriel dessa turma é quem mais entrou em campo, né? 35 jogos. Então é a nossa aposta. O meu caro Caê, é muito raro o Rogério Ceni, desde os tempos de jogador, dar uma entrevista assim exclusiva para você ter tempo, pra poder bater um papo. É uma característica do Rogério desde os tempos de jogador. Então, quando ele topa parar, conversar com uma equipe de reportagem, é sempre um fato, e essa é uma exclusiva para o Esporte Espetacular, é sempre um fato assim para você parar e saber o que ele disse para vocês. Então, foi uma longa negociação aí, um jogo de paciência, conversa também, enfim, relacionamento. Eu, o Eric, o Ivan, a gente também já cobre o Flamengo há muito tempo, então a gente foi conversando e todo o cenário da semana decisiva fez com que o Rogério entendesse e aceitasse essa entrevista que vai ao ar domingo no Esporte Espetacular, na íntegra. Mas foi uma entrevista, como o Eric mesmo definiu no VT, é uma entrevista coletiva, exclusiva, virtual. Foi assim que a gente fez ali na redação, a gente fez ali mesmo como se fosse um bate-papo nós 4, foi bem interessante. Senti um Rogério muito leve, claro, preocupado pela semana, como ele sempre é muito competitivo, mas ele estava bem leve, bem tranquilo, respondeu sobre quase tudo, tentou fugir muito, obviamente, do cenário Morumbi, do São Paulo e tudo mais, até porque o rival é o Inter, então a gente sentiu essa preocupação dele de evitar bater muito na tecla, possível título no Morumbi, reencontro com São Paulo e tudo mais, que a gente tinha que perguntar por conta de todo o cenário. Falou sobre os motivos que o levam a deixar o Pedro no banco e como que ele tem buscado artifícios para que o Pedro seja mais utilizado. E uma coisa mais interessante, que é até o trecho que a gente reservou para mostrar aqui no Seleção, que passa muito por isso do Arão, quando perde o Arão, porque ele fala que ele consegue dar um jeito no time, dar liga no time, quando ele remete à história do Flamengo, que é um time que historicamente para ele sempre é agressivo, sempre tem a bola, sempre prioriza a técnica, e aí a partir daquele jogo contra o Ceará, que eu até digo que foi o all-in dele ali, quando a partir dali ele não tinha mais nada a perder, ele estava praticamente demitido, o Flamengo estava praticamente fora da briga, aí sim ele tem esse movimento de recuar o Arão, de colocar o Diego, ele até cita casos históricos do Flamengo, como o Leandro foi para a defesa, o Júnior foi para o meio, enfim, é bem legal o que ele fala.